Meus amigos, o Celso Rocha de Barros assina hoje uma coluna na Folha de São Paulo, na qual comenta o afé entre, de um lado, Reinaldo Azevedo e do outro a Joyce Hasselman e o Rodrigo Constantino. E dá um título pomposo aí sobre o racha na direita, ou a direita precisa ter o que fazer. É uma. Primeiro, é notável que tenha saído uma matéria desse tipo novamente. Isso não é a primeira nem a segunda sobre esse assunto. Notavelmente mentirosa essa aí, porque não tem essa polaridade. Não há uma discussão no seio da direita, porque não existe essa direita organizada em torno de A, B ou C. O que existe são pessoas que perceberam a fraude que é a esquerda, a imprensa esquerdista, que é gente como Reinaldo Azevedo, que posou de conservador, na verdade vestiu um papel, né? Virou um ator, quando no fundo ele sempre foi esquerdista. E não há essa coisa da direita institucional versus direita não institucional. O que ele está chamando de direita institucional é basicamente o establishment do PSDB e do DEM. Direita. Você sabe por que o DEM chama DEM? Porque eles tentaram imitar o Partido Democrata dos Estados Unidos. Eu estava lá quando a FIF, mas os coronéis lá do DEM decidiram, aquele cara de Santa Catarina, o Bornhaus, decidiram trocar de nome lá, basicamente porque o partido era tido como de direita, mas não queria ser de direita, queria a sua plataforma social-democrata, e no fundo ele queria votos do PSDB. É claro que não teve os votos, perdeu a originalidade e se afundou eleitoralmente. A respeito do governo Temer, não se fala de direita, esquerda, não é isso, não. Qualquer pessoa sensata nesse país quer que o governo Temer, bem definido pelo Fernando Henrique como uma pinguela, por causa do curto período de tempo, acabe bem. Não só porque o Temer tem se comportado de uma maneira corretíssima, tem feito o que precisa ser feito, não só do ponto de vista da tomada de decisão, as propostas que ele tem apresentado ao Congresso, as que ele tem tomado no âmbito do Executivo, e seu relacionamento com o Poder Judiciário, tem sido a melhor possível. O Brasil não poderia ter um governo de transição mais tranquilo e mais competente do que estamos vendo o presidente Michel Temer fazer. Então, ninguém que tenha um são juízo pode fazer uma campanha para derrubar o Temer. Ao contrário, ele tem que entregar esse governo pacificamente no final do ano que vem. E isso é bom para todos nós, bom para o país inteiro. Está normalizando o país. Essa ideia de colocar de um lado os que apoiam a Lava Jato e do outro que apoiam o Michel Temer, isso é uma falsificação. Essa é aquelas coisas de chapar para poder fazer falsas análises. Isso é uma falsa análise. E a figura do Reinaldo Azevedo é isso mesmo. Ele rasgou a fantasia, né? No início, quando tinha uma hegemonia completa do PT, uma hegemonia completa da esquerda, o Reinaldo Azevedo podia bancar o direitista porque estava à direita do cenário político da época. Só que ele é a esquerda ele é a direita da esquerda, ele não é a esquerda. Ele sempre foi tucano. Eu tenho o Reinaldo de alta conta. Eu tenho muitos amigos tucanos, acho que o Fernando Henrique fez um governo também historicamente muito oportuno, reduziu a inflação, organizou as contas públicas, tem méritos, mas tem as limitações de ter a proposta esquerdista, que está afundando o país desde sempre, desde 1985. É claro que a gente precisa dar um basta essa hegemonia da esquerda no Brasil. O poder não pode ficar mais como sendo um torneio entre as forças que estão no PT e as forças que estão no PSDB. Isso aí é uma falsificação política e um desserviço ao país. Agora, tudo no Brasil está embrionário. Essa discussão ácida que houve aí
essas pessoas notáveis da mídia, o Constantino, meu amigo, a Joyce e o Reinaldo Azevedo, só mostra que as tensões estão acumuladas e elas estão em choque. Né? Nós vamos ter uma definição. Eu acabei de ouvir um discurso do Donald Trump ainda em campanha, onde ele disse que lutava contra o globalismo, lutava contra aqueles que querem o governo mundial, lutava contra os democratas que, enfim, deu as costas para o país e por aí afora, né? Perfeito, nós precisamos de uma figura como Trump aqui, que não vai se opor diretamente à construção do governo mundial, mas pelo menos valorizar o Estado-nação brasileira, colocar o Estado brasileiro a serviço do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, de fato. O que essa gente tem feito é trair o país. Na mesma linha do Clinton, do Obama, do povo da União Europeia, os caras querem o governo mundial, querem fazer leis mundiais, né, impostos mundiais e por aí afora. Esse papo de direitos humanos tem servido para fazer força de lei aqui em decisões que não foram tomadas pelos brasileiros. Isso está errado? Nós precisamos resgatar o nosso país, tomar o nosso país de volta. Nós precisamos ter juízes do STF que estejam alinhados com a tradição, com os bons costumes, com o bom governo. Sabe, o que é um bom governo? É um governo que está empenhado em praticar o bem-estar geral, não o bem-estar para pequenos grupeiros que quer moldar a nação a seus preconceitos e as suas taras. Isso tem que acabar. Né? Então, a única coisa boa que eu vejo de artigo dessa natureza aí, do Celso, é que isso virou notícia. Isso não era notícia. Esse sinal que há um magma em movimento nos subterrâneos da nação. Eu acho que a eleição de 2018 será uma eleição surpreendente. Eu acho que essa gente aí da social-democracia, que está no DEM, que está no PSDB, e sem contar a ala do PT mais revolucionária, essa gente vai ter uma surpresa com o eleitorado. O que está acontecendo na América e também na Europa, na Marine Le Pen, nós temos, mesmo na Alemanha, nos Países Baixos, nós estamos tendo uma reação do eleitorado, uma reação ainda não institucional, articulada mundialmente, vamos dizer assim, contra esses traidores da pátria, de cá e de lá, contra esses gente que quer impor uma ditadura mundial. Essa gente que se empenhou em transformar a China no centro produtor mundial, tratando como se fosse um país normal, que não é um país normal, é um país sob uma ditadura comunista de ferro, e cujo cerne expansionista, imperialista, está dado. Foi um erro fazer isso. Condenou um largo segmento da população, inclusive no Brasil. É uma tragédia, é uma miséria, a perda de emprego, já viu? Praticamente foi eliminada, desapareceu do mapa a indústria de São Paulo, a indústria do Brasil. Isso está certo? Isso para beneficiar uma China emergente que não tem nenhum traço de democracia, vive sob uma ditadura e coisa e tal? Isso não está certo. Eu acho que é aí que há uma combinação perfeita dos interesses dos Estados Unidos sobre Donald Trump e nós. É preciso que a gente tenha um governo, em 2018, que dê voz a isso. Né? Então, enfim. Mas o bom é que isso está virando notícia, está se esparramando, está virando debate de mesa de bar, debate até de programas de TV. Todo mundo tem que falar desse caso aí da Joyce com o Reinaldo Azevedo, ou da Joyce e Constantino contra Reinaldo Azevedo. Né? É uma boa discussão. Se você ainda não se inteirou desse debate, por favor, procura nas redes sociais, procura no YouTube. Tem um farto material sobre isso. Sinal que o Brasil está se transformando.